Daniel capítulo de número 5. Vamos ler a partir do verso de número 5 também, 5:5, que diz assim: No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homens e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bambeavam um no outro. Batiam, né? O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma candeia de ouro no pescoço, e será o terceiro no meu reino. Entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe os seus pensamentos, nem se mude os seus semblantes. Verso 11: há no reino um homem que tem espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação dos sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Para concluir, o verso número 13, desculpa a leitura meio extensiva, mas faz necessário, né? Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele mesmo Daniel, dos cativos de Judá, que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Amém? Você vai ver que essa pergunta aí não tem resposta, não de palavras. Meus irmãos, esse texto falou fortemente no meu coração quando eu cheguei aqui na casa do Senhor. Quando nós vamos falar do período dos reis de Israel, vamos perceber que tem um período que há uma paz inteira, né? Onde não há um reino dividido. Mas depois da morte de Salomão, que foi constituído como rei da paz, porque durante todo o seu governo não existiu guerra, depois da sua morte o reino foi dividido. E o reino foi separado. Interessante que depois de Salomão, da morte dele, alguns reis faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Pecavam, se corrompiam, tropeçavam, se desviavam, adoravam outros deuses. Ao ponto que isso foi chegando como um cheiro mau às narinas de Deus. Deus foi profetizando e levantando profetas para profetizarem
que, como diz o Henrique, o rei ia vir. O chicote ia estralar. As paredes iam tremer. E Deus levantou homens. E veio esse período. O período da destruição. Tanto de Jerusalém quanto de Judá. E esse rei que destruiu, que entrou, saqueou, botou fogo, trouxe medo, trouxe catástrofe, tacava fogo nas casas das pessoas, tacava fogo no templo, destruiu o templo, pegou os ouros do templo. Esse rei Nabucodonosor pegou os jovens na primeira leva, levou os das principais casas. Não suficiente, na segunda leva pegou o do povão, né? Para quê? Pegou esses jovens e levou para a Babilônia para se tornarem escravos. Pegou esse povo para se misturar com o povo da Babilônia. E meus irmãos, eu estava lendo sobre isso e Deus falou fortemente em meu coração. E essa palavra é uma palavra que já venho meditando há muito tempo e que sempre falou comigo. Porque quando o rei Nabucodonosor invade, destrói, incinera a cidade e leva o povo embora, leva os jovens, ele não só levava o jovem, mas ele mudava a identidade dos jovens. Ele colocava nomes babilônicos nesses jovens. Você vai perceber no capítulo de número 1 de Daniel, quando Daniel chega na Babilônia, juntamente com seus amigos lá, Misael, Azael e Ananias, né? Logo muda o nome dele, e até é difícil nós mencionar o nome deles, porque nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram nomes mudados, os nomes transformados. E o de Daniel é a mesma forma. No capítulo de número 1 de Daniel, você vai perceber que o nome dele é mudado, de Daniel para Beltesazar. Mas meus irmãos, nesse contexto, o que eu percebo, meus irmãos, é que no verso de número 8, verso de número 7, né? O rei muda o nome de Daniel. Você pode acompanhar no capítulo de número 1, vocês que estão com a Bíblia aberta. O rei muda o nome dele. Mas no verso de número 8, a Bíblia enfatiza dizendo: porém, Daniel colocou em seu coração em não se contaminar com os manjares do rei. No meio de um contexto caótico, no meio de um contexto de mudança de identidade, eu vejo um homem, não só um homem, um jovem, falando: pode mudar o meu nome, mas o meu caráter, a minha identidade, o meu Deus não mudam. O meu jeito de falar não vai mudar. O meu jeito de andar não vai mudar. O meu jeito de se vestir não vai mudar. Porque eu coloquei em meu coração em não se contaminar. Oh, glória. Meus irmãos, e não foi só Daniel. Nesse meu contexto, e eu gosto muito desse texto, dessa diversidade da Bíblia, está acontecendo no mesmo período, meus irmãos. Um senhor de idade, ainda na cidade destruída, na cidade com fogo, cantando lamentações e dizendo em
suas lamentações. Os meus dias se transformaram como cinzas. Eu não sei mais o que é o bem, porque eu só ando em trevas. No capítulo de número 5 de Lamentações, ele vai dizer assim: as damas perderam a sua honra, porque a Babilônia entrou, pegou as meninas e fizeram mulheres para si. Ele fala: os anciões não sentam mais à porta, porque perderam a autoridade, não mandam mais na cidade. Aí ele fala: os jovens foram levados como escravo. Por quê? Eles estavam livres na nossa cidade, mas agora foram obrigados a ir para a Babilônia a adorar outros deuses. Mas ele olha para Deus e diz: Deus, converte-me a ti, e converteremos a vós. Renova os nossos dias como dantes. Estou falando do profeta Jeremias. Enquanto eu estava sentado aqui, Deus me fez lembrar do cenário que Jeremias se encontrava quando o rei Nabucodonosor invadiu a cidade. O rei Nabucodonosor invadiu botando fogo, destruindo, fazendo dos anciões perderem a honra. E onde estava Jeremias? Dentro de um poço, dentro de uma cisterna, dentro de um momento difícil, dentro de um lugar se sentindo abandonado. Mas eu imagino Deus olhando para Jeremias e falando: enquanto o povo destrói lá, eu cuido de você no poço. Oh glória! Quando o povo saqueia lá, eu estou te protegendo nesse local difícil. Tem pessoas aqui esta noite que está passando pelo poço, está passando pelo vale, está passando pelas necessidades da vida, mas é Deus dizendo: não se preocupe, é eu te livrando de algumas situações, é eu te livrando de alguns cenários. Oh glória! Deus está falando aqui esta noite, meus irmãos: a tempestade vai passar, a luta vai passar, mas é necessário passar por essa prova, porque eu estou te livrando de alguns cenários, eu estou te livrando de algumas situações. Oh glória! Deus é bom, meus irmãos. E Deus sabe, porque se Ele te desse algo hoje, você não estaria aqui, você estaria em outro lugar, e algo poderia acontecer com você, mas por causa da prova, você entrou aqui esta noite, está adorando o nome dEle, e Ele está te dizendo: eu estou te livrando, estou te guardando, estou te protegendo, assim diz o Senhor. E quando a prova passar, eu vou te livrar do poço. Quando o vendaval e a armadilha satânica passar, eu vou te livrar da dificuldade. O que Jeremias disse em Lamentações: os jovens viraram escravos. Os jovens o quê? Viraram escravos. Mas, meus irmãos, quando ele fala isso, logo me vem na mente alguns personagens da Bíblia, dentre eles Daniel, mas dentre eles também Sadraque, Mesaque e Abidnego, aonde o rei falou assim: quem não me adorar vai ser lançado na fornalha de fogo. E quando o rei tocou as trombetas, veja eles se prostrarem, e eles ficaram de pé. Enquanto Jeremias pensava que todos os jovens viraram escravos, vejo os jovens falando: eu não vou virar escravo. Podem me matar, mas a minha identidade não será trocada. Oh glória! Deus está falando aqui esta noite, meus irmãos: vendavais vai chegar, lutas vão bater na sua porta, mas ai de
você se prostrar, permaneça de pé, porque eu vou trazer o livramento para sua casa. Meus irmãos, e não só falando disso, não só falando desses, porque a primeira leva foi para o palácio, mas tem uma segunda leva de jovens que foi levado para a periferia da Babilônia, junto ao grande rio Quebar. Enquanto os primeiros, que eram os mais nobres, foram levados para o palácio para conhecer, saber as leis, saber as coisas da Babilônia, a segunda leva foi para ser trabalho braçal, trabalho manual, para suar, para sofrer. Mas o que eu vejo, Jeremias falando em Judá, vai virar escravo, profetizando, cantando, pensando isso. Mas eu vejo um homem, um jovem, perto do grande rio Quebar, dizendo assim: o redemoinho do Senhor me encontrou, e eu entrei no meio dele, e estou vendo visões de Deus. Oh glória! Quem é esse Ezequiel? Ezequiel está perto do grande rio da Babilônia, o rio Quebar, falando assim: eu não vou me prostrar, eu quero receber visões de Deus, eu quero receber revelações de Deus. A situação pode estar difícil, a fome pode estar batendo na minha porta, o trabalho pode estar árduo, mas mesmo assim eu quero estar no centro da vontade de Deus. Oh glória! Meus irmãos, e é difícil, e às vezes acontece isso. Tem pessoas que Deus chamou para estar no palácio, mas tem pessoas que Deus chamou para estar na periferia mesmo. É normal. Tem chamados que é para nações, mas tem chamados que é individual. Tem pessoas que Deus vai levar para pregar em grandes congressos, mas tem pessoas que Deus vai levar para pregar no círculo de oração. Salvar uma pessoa só. Quem já leu Heróis da Fé aqui vai se identificar isso. Moody vai contar que uma vez ele está pregando. Enquanto ele está pregando, a igreja está vazia. E Deus falando para ele: continua pregando. Continua pregando. E a igreja vazia. Imagina o pastor lá pregando, a igreja vazia. Porque eu estou pregando aqui. Enquanto ele estava pregando, passou um jovem na porta. O jovem ouviu aquela palavra, entrou, sentou no último banco. Aquele jovem foi agarrado por aquela palavra. E sabe, depois no final, quando o pastor fez o apelo, ele se converteu. Aí o pastor perguntou o nome dele: qual é o seu nome? Ele: meu é Charles Spurgeon. Deus tem propósito nos lugares pequenos. Deus tem propósitos em situações que às vezes nós não damos valor. Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores. Graças à mensagem e à voz daquele pastor que estava ativo com o Espírito Santo, aquele jovem foi salvo. Mas esta noite Deus está falando para você: eu quero te usar, independente se é no palácio ou se é na periferia. Quem está disponível para ser usado por Deus? Oh glória! Enquanto Daniel estava no palácio, Ezequiel estava na periferia. Quando Daniel pregava lá no palácio, pelo seu jeito de se portar, Ezequiel profetizava na periferia. A mensagem de Deus estava sendo pregada tanto no palácio quanto na periferia. E meus irmãos, pasmem os senhores, não tinha invejinha não, né? Ezequiel falando: eu queria estar lá no palácio, queria estar lá no lugar de Daniel, queria estar lá comendo o que Daniel come, andando como Daniel anda. Não, meus irmãos, isso é obra de Deus. Deus está falando para você: se eu estou mandando você limpar a igreja, é para limpar a igreja. Se eu estou falando para você cuidar dos carros lá fora, é para cuidar do carro. Se eu estou falando para você pregar aqui em cima, é para pregar aqui em cima. Obra de Deus
melhor, é obra de Deus. Oh, glória. É obra de Deus. Oh, glória. Meus irmãos, como eu falei, primeiro, Daniel não se contaminou, não trocou a identidade dele. Segundo, ele não virou escravo. E sabe o que me chama a atenção, pastor? Eu li, pastor Marclay, reli. Acho que eu li umas 5 vezes o capítulo número 1. Não encontrei. Se os irmãos ler, pode ler. Se encontrar, me fala. Deus não prometeu nada para Daniel. Não prometeu. Vou te honrar na Babilônia. Vou te usar na Babilônia. Vou te livrar da morte na Babilônia. Vou te livrar de ser escravo na Babilônia. Deus não prometeu nada para Daniel, meus irmãos. Deus não prometeu nada. Aleluia. E às vezes nós esperando promessa. Deus fala comigo. Deus profetiza para mim. Deus profetiza para o Fabiano. Deus profetiza para o Henrique. Mas para mim não profetiza nada. Meus irmãos, tem irmãos que vêm para a igreja para receber profecia. Aleluia, meu Deus. Mas Daniel não recebeu profecia nenhuma. Daniel não era movido por promessa. Daniel era movido por propósito. Eu não preciso de promessa para vir no culto de ensino. Eu não preciso de promessa para vir no culto de ciclo de oração. Eu não preciso de promessa para vir na escola bíblica dominical, vir tomar a minha ceia e vir para o culto. Eu não preciso de promessa. Eu tenho um propósito. Eu vou, e se Deus não me der, Ele continua sendo Deus. Eu vou, e se Deus não fizer nada, Ele continua sendo Deus, e eu continuo adorando. Mas tem irmãos que querem barganhar com Deus. Deus, eu vou, mas o Senhor pode fazer isso por mim? Deus, eu vou lá, estou todos os cultos, ainda quer colocar Deus na parede. Deus, eu faço tudo por você, porque eu passo por isso. Eu não aceito, eu sou chamado, eu sou escolhido. Eu lembro de, sabe quem fez essa mesma pergunta? Jeremias. Ele fala, ai, toda vez que eu grito é violência e destruição. Toda vez que eu profetizo é violência e destruição. Não vou pregar mais, não vou profetizar mais. Eu não quero mais adorar a Deus, não quero mais profetizar, não quero mais cantar no grupo. Eu não quero mais fazer nada. Mas ele diz que quando ele falou aquilo foi dentro dos seus ossos e queimou como fogo. Porque não é sobre promessa, é sobre a quem nós servimos e a quem nós adoramos. Aí ele lembra, Deus, eu estou falando isso, mas ai de mim, ai de nós, se não fosse a tua misericórdia. Era para você estar pior. Era para você estar sentado lá no colo do tio Lu. Era para você estar no abraço de Satanás, nas trevas. Mas pela misericórdia de Deus, Ele estendeu as mãos, quebrou as correntes, destroçou os laços, te resgatou e te chamou de filho. Oh, glória. Te chamou de filho. É como filho pródigo, né? Eu posso ser um de seus servos. Nem servos, meus irmãos, ele não recebeu como filhos. Nós não merecíamos, mas ele chamou nós de filhos. Oh, glória. Aí sabe o que me lembra? Abacuque, pastor.
Porque no mesmo cenário, meus irmãos, vou pregar a palavra, estou pregando, você está tudo no contexto aqui. Abacuque, no mesmo período da Babilônia, ele está lá na cidade, é contemporâneo, dizendo ao profeta em crise de identidade. Já viu o profeta em crise de identidade? Até quando, Deus? Até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou falar sobre isso? Até quando os caldeus vão entrar, vão destruir, vão saquear, vão botar fogo? Até quando, Deus? Aí Deus olha para ele e fala assim: até quando, diz eu, Abacuque? Até quando o povo vai me trocar por alguns shows aí? Até quando o povo vai trocar o meu nome por alguns deuses de madeira? Até quando o povo vai me trocar por TikTok? Até quando o povo vai me trocar por Facebook? Até quando o povo vai me trocar por algumas situações da vida e do cotidiano? Abacuque tremeu as pernas. No capítulo número 3, ele entendeu o propósito da obra de Deus e disse: eu me coloco de pé na torre do vigia. Eu me coloco de pé. E ainda que a figueira não floresça, que falta produto da oliveira, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Oh glória! Pode faltar comida em casa, mas eu adorarei ao Senhor. Eu posso estar enfermo, mas adorarei ao Senhor. A minha família pode bater a doença, alojar a doença, mas eu adorarei ao Senhor. Oh glória! Meus irmãos, é uma palavra dura, mas é compreensível. Lembrei quando a minha filha estava na UTI. E nós fizemos essa pergunta: por que Deus com nós? Nós só queria ir para casa, só queria estar com a minha filha nos braços. Mas por que isso? Aí Deus falou para mim: você vai continuar adorando ou vai questionar? Você vai continuar adorando ou vai questionar? Toda manhã nós ia para lá, de noite nós voltava e deixava ela na UTI. Mas Deus falava no meu coração: continue me adorando para você ver. Meus irmãos, para concluir, 10 minutos eu tenho. Capítulo número 5 de Daniel, esse que nós leu. Daniel não é mais jovem, não é mais o Fabiano, ó, bombadão, não está mais com todo o vigor, não está todo dia lá. Agora Daniel é um senhor de idade. Agora quem está no comando não é Nabucodonosor, é seu filho Belsazar. E o filho dele é mais louco que ele. O filho dele pegava as coisas que eram do templo, começava a beber, usava as coisas de Deus para fazer as coisas do mundo. Aí vem uma mão, Deus castigando ele, escrevendo Tekel, mané passim. O rei endoidou: o que está acontecendo? Que mão é essa que está escrevendo? Chama todos os magos. Ninguém conseguiu interpretar nada, como eu li aqui. Agora Daniel, meus irmãos, está lá, descansando, ele não estava aí. Na época de Nabucodonosor, ele era como um dos principais, mas agora não estava mais. Aí o rei nem conhecia ele, para você entender, nem conhecia. Chegou a rainha mãe, que mulher de Nabucodonosor, e disse: calma aí, tem um homem chamado Daniel. Na época do seu pai sonhou uma estátua, cabeça de ouro, pés de barro. Ninguém interpretou, só esse homem. E ele era jovem, Daniel interpretou. Aí o rei: manda chamar esse tal aí de Daniel. Esse tal de Daniel. Daniel veio, imagina o Daniel chegando, com dor nas costas, irmã, dor nas pernas, já Senhor, cabeça branca, barba branca,
senhor de idade. O rei olha para ele e fala assim: você é esse mesmo Daniel? Você é esse mesmo Daniel aí que o povo está falando? Você é o mesmo Daniel da época do meu pai? Você é o mesmo Daniel que revelou ao meu pai? Ele sabia que era Daniel. A pergunta do rei não é nesse sentido. É no sentido do que? Você continua o mesmo ainda? Você ainda tem a presença do Deus vivo? Você ainda ouve a voz do Espírito Santo? O tempo passou, mas você mudou? O tempo passou, mas você continua orando da mesma maneira? O tempo passou, mas você ainda ouve a voz de Deus? O tempo passou, mas ainda você ora a Deus de manhã, tarde e noite, Daniel? Você ainda é o mesmo? Meus irmãos, Daniel não responde. Daniel só fala: me conta o que aconteceu. Falo da mão, o que estava escrito. Daniel interpretou. Imagina, mente de pregador, Daniel falando assim: o tempo pode ter passado, as forças podem ter ido embora, mas a minha adoração ainda é de um único rei. As pessoas entraram na minha vida, as pessoas saíram, mas o único que permaneceu no meu coração ainda é o meu Deus. As forças foram embora, a carreira está acabando, mas a minha fé em Deus está intacta. Nós fomos visitar o presbítero Antônio, acho que foi um mês antes de ele morrer. Chegamos lá, um senhorzinho que estava aqui, ele era o co-pastor do Nazaré quando nós chegou. Era o primeiro a estar no culto e ir embora, era o último a sair. Homem de Deus. Eu e a Pamela chegou nele e falou assim: como que está, senhor Antônio? Presbítero Antônio. Ele falou: minha filha, está difícil. Meu filho, está difícil. Ele nem levantava mais da cama. A mulher dele tinha que trocar ele em cima da cama. Mas ele olhou para nós e falou assim: ó, eu só espero uma coisa: o dia que eu for dormir, não acordar mais. Porque uma coisa eu tenho certeza, é que eu estarei nos braços do meu Senhor. Eu vou estar cantando juntamente com Ele nos céus. Meus irmãos jovens, a força vai acabar. Minhas irmãs, a força vai acabar. Wesley, as forças vai acabar. Mas aonde está o seu coração? Será que o tempo te mudou? Será que as bênçãos chegaram e te mudaram? Será que você deixou alguma coisa de lado? Será que você deixou de orar? Será que você deixou de ler a palavra? Será que você deixou de jejuar? Esta noite, e eu concluo, Deus está falando: é tempo de voltar. É tempo de se voltar a mim. Você que deixou de ser o mesmo, que já aconteceu comigo isso. Sabe quando uma pessoa chega em você, pastor Marclay, e fala assim: nossa, você não é o mesmo. Mas não com um sentido positivo, mas um sentido negativo. Tipo, eu me inspirava em você, mas hoje não inspiro mais. O jeito que você adorava era um jeito que eu admirava, mas hoje perdeu o brilho. Parece que perdeu a identidade. Mas hoje Deus está falando: está tempo de voltar.
voltar as orações. Dá tempo de voltar os propósitos. Dá tempo de voltar as consagrações. Dá tempo de voltar os propósitos que só você sabia. Só eu sabia, assim diz o Senhor. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra em nome de Jesus. Amém.